ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Hoje é um dia especial, né? Véspera de Natal. A gente não sabe quando Jesus nasceu, mas eu acho muito oportuno que pelo menos uma vez no ano haja uma data em que pessoas até mesmo sejam forçadas a lembrar de Jesus, né? Embora há toda uma simbologia de referência aí do Papai Noel e outras questões, mas ainda assim acaba de algum modo repercutindo que é o nascimento de Jesus. Esse ponto, ele não acaba de todo esquecido, ofuscado. Nós crentes sempre devemos ser gratos a Deus, né? A gente não espera uma data no ano para agradecer a Deus, mas eu acho ainda assim muito válido que a gente aproveite essa oportunidade para honrar o nascimento de Jesus. Nós, por sinal, temos o hábito cultural de celebrar o nosso próprio aniversário, né? Cada um aí celebra do seu jeito, mas nós temos o hábito de celebrar o aniversário de pessoas. Imagine a Cristo, é muito mais digno, merecedor de honra, de glória do que nós mesmos. Nós valorizamos a nossa própria vida, a existência, celebramos isso anualmente. Que dirá se não deveríamos também estimar, né, esse grande evento que foi Deus se fazer homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui eu quero que você abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 30. Lucas 1, versículo de número 30. Isso aqui é quando o anjo Gabriel vem anunciar o nascimento de Jesus a Maria. No verso 30, ele fala assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Então, nós estamos acostumados com essa história, com esse relato aqui. Nós já vimos vários filmes sobre isso, pregações sobre isso, mas é interessante quando a gente tem um olhar sobre a história, não apenas nesse ponto, mas desde a origem. Porque assim a gente acaba tendo uma noção maior da expectativa que foi este momento aqui.
Maria foi surpreendida por essa notícia. Para ela foi uma surpresa. Porém, a expectativa desse nascimento era uma coisa que existia há milhares de anos antes. O ponto mesmo de partida é que eu quero que você abra agora em Gênesis. Tá? Em Gênesis capítulo 3. A partir do versículo de número 15, só para contextualizar, esse trecho aqui é quando Deus se depara com a desobediência de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido. Deus os questiona pelo que eles fizeram. E Deus profere sentenças de juízo, tanto contra a mulher, afetando o homem, e também a serpente. Nós cristãos já estamos conscientes de que aquela serpente ali era uma atuação do próprio Satanás que tentou o homem e a mulher. Mas no verso 15, Deus se dirigindo ainda à serpente, ele fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Essa aqui é a primeira profecia de toda a Bíblia. E, na verdade, o que vem a seguir, as histórias que a Bíblia vai apresentando ao longo de séculos e séculos, é o desenrolar dessa profecia aqui. Tá? Por isso que essa profecia é o que impulsiona a história bíblica. Porque Deus avisa para a serpente: daqui em diante haverá um conflito, uma inimizade entre você e a mulher. Isso, historicamente, não é ficar restrito apenas a Satanás contra a mulher Eva, né? O indivíduo, a Eva. Mas isso se manifestou de muitas formas ao longo da história. Eu estou aqui lá em Apocalipse, não vou abrir aqui agora, no capítulo 12, nós temos uma visão, tem um monte de simbolismos, lá tem uma mulher, mas muito daquela mulher representa a história do povo de Israel também. Ou seja, inclui tanto o sentido lá de uma mulher que é perseguida pelo dragão, abrange tanto Eva, abrange as perseguições que tentaram acabar, né, com a descendência de Abraão, também inclui o povo de Israel, que é perseguido, inclui também aquilo que aconteceu com a própria Maria. Vocês sabem que Herodes se levanta naqueles dias do nascimento de Jesus e ele ordena uma matança de várias crianças ali para aniquilar o futuro Messias. Tudo isso é o desdobramento dessa profecia que está no início da Escritura. Desde o início, então, Deus já declarou a guerra, o confronto entre o bem e o mal, que seria ouvido ao longo de milhares de anos. E Deus aqui também declara que a inimizade não seria apenas entre a serpente e a mulher, mas haveria aqui duas descendências, a da serpente e também a da mulher. Aí você fala, mas o diabo tem filhos?
Eu entendo que no sentido espiritual, sim. Aqueles que são ímpios e perversos ao longo da história, eles acabam se identificando com o diabo, que se opõe aos planos de Deus, mas também se opõe aos que são de Deus. A gente pode entender aqui que a serpente está se opondo tanto a Deus no Éden, mas também ao próprio homem que está sendo prejudicado a partir dessa tentação. Não se esqueçam que Jesus, no Evangelho de João, se volta para alguns dos seus ouvintes que eram judeus. Ele fala: vocês são filhos do diabo. E eles ficam loucos por ouvir isso, eles ficam enraivecidos com Jesus falar uma coisa dessa. E Jesus fala: porque Abraão não queria me matar. Vocês sim, assim como o diabo, que é um homicida desde o princípio, né? Ou seja, embora eles eram descendentes de Abraão em termos sanguíneos, mas espiritualmente Jesus identificou aqueles homens que no seu coração eram fechados, na verdade, para um verdadeiro relacionamento com Deus, embora eles pensavam que estavam bem, mas no coração havia inimizade contra Deus e contra aquilo que era de Deus. A prova é que vários se levantaram para posteriormente crucificar a Jesus, mas ao longo da história houve muitos assim. E aqui então a profecia já anuncia que haverá também um confronto entre a semente da mulher e a semente da serpente. Só que a profecia também ela mostra qual seria o desfecho. Ela fala: você, a serpente, ferirá o calcanhar dele. Né? Não sei se alguém já foi atacado por cobra, mas elas são sorrateiras, né? Aquele ataque, fere o calcanhar. Mas o descendente da mulher, ele vai ferir a sua cabeça, né? No sentido de esmagar. Isso dá a entender que haveria ataques das duas partes, consequências dos dois lados. De algum modo afetaria até o descendente da mulher, mas não de uma forma onde ele fracassasse. Porque o golpe mortal, aqui é uma metáfora, né? Jesus não pisou literalmente na cabeça do diabo, mas quem daria o golpe vitorioso seria o descendente da mulher. Ele venceria. E pode ter certeza que o diabo entendeu o sentido do que Jesus estava querendo dizer. Ficou muito claro que Deus estava anunciando uma futura derrota da serpente. Mas também há um ponto importante aqui. Que essa profecia também foi tomada como uma expectativa, não apenas de uma vitória da semente da mulher contra a serpente, ou contra a descendência da serpente, mas também seria um meio de Deus restaurar o mundo, a criação, das maldições que sobrevieram a ela a partir da queda do ser humano. Não é à toa que depois, quando eu vou saltar rapidamente alguns pontos aqui, mas no capítulo 4 de Gênesis, quando nasce o primeiro nascido aqui, que Adão e Eva vieram à existência, mas Caim foi o primeiro de fato a nascer. Quando Caim nasce, Eva fala: eu adquiri um varão, um homem com o auxílio de Deus. É possível que ela estivesse expressando isso em função da profecia que ela recebeu não muito antes, de que por meio da descendência da mulher haveria uma vitória. E aqui, embora já entendido que o ser humano se multiplica e cresce por bênção de Deus, que Deus falou: crescei-vos e multiplicai-vos, mas no entanto ela faz esse destaque: esse filho que veio foi com um auxílio da parte de Deus. Então ela não entendeu como uma coisa que naturalmente aconteceu, A gente sabe, a tendência natural da biologia é haver reprodução,
Mas aqui ela expressa, veio com o auxílio de Deus. Obviamente, Caim depois é uma decepção. Ele mata o seu irmão Abel, que era justo. E aí a Bíblia já está indicando como as coisas seriam, né? Você já vê caminhos opostos sendo escolhidos. Um que inveja aquele que é justo, aquele que é aprovado por Deus, e se levanta para matar seu próprio irmão, né? A inclinação da serpente, que sempre se opõe às coisas de Deus, já se manifesta no primeiro que é nascido, Caim, que mata seu irmão Abel. Mas aí depois Deus vai e provê outro filho, Sete, que Eva afirma: Deus me deu esse filho no lugar de Abel. Mas é interessante notar, e fica mais claro ainda, quando nós vamos para Gênesis 5, quando no verso 28 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Veja bem, qual o sentido dessa declaração que Lameque, pai de Noé, faz? Ele acreditava que Noé era o descendente que traria a restauração, que desfaria a maldição sobre o mundo. Essa maldição que ele fala, fadiga dos nossos trabalhos, a maldição que veio sobre a terra, ele está fazendo menção ao que Deus proferiu como uma consequência do pecado de Adão. Lá, Deus fala que no meio do esforço, do suor do teu rosto, é que você vai colher tudo do campo. Ou seja, antes as coisas seriam mais fáceis. Agora, a terra, o solo, ele vai dar espinhos, cardos e abrolhos. Ou seja, não vai existir apenas aquilo que é útil para o seu proveito. Vai existir elementos ali que são nocivos, que são danosos. Isso se cumpriu literalmente no solo, mas também aponta para a realidade da vida, onde ela passa a ser mesclada por experiências boas, mas também experiências ruins. A vida não é isso, né? Uma experiência, ora, coisas boas, mas também tem coisas ruins no meio. E a nossa vida neste mundo é marcada por esse balanço, né? Entre coisas boas e ruins. É interessante que esse momento em que Lameque tem o seu filho e declara isto, já se passaram vou fazer uma conta de genealogia de quando um nasceu e teve outro filho, já se passaram 1056 anos depois da expulsão, da queda do homem. Ou seja, 1000 e poucos anos depois, nós temos um homem que lembra muito bem da maldição que veio sobre o mundo, mas ele lembra da profecia, e ele está aqui aguardando por um cumprimento daquilo. Não foi uma coisa que ficou apagada e esquecida com o passar dos séculos. 1000 e poucos anos depois, o pai de Noé achava que seu filho seria essa figura. Na verdade, ele não estava de todo enganado, parcialmente correto. Noé não é Jesus, mas Noé seria sim alguém usado por Deus para possibilitar que um dia aquela profecia se cumprisse. Porque no dilúvio, vocês sabem, só Noé e sua família sobreviveram. Ou seja, eles é quem dão continuidade à humanidade, mas não só à humanidade, à profecia do descendente da mulher. Então, sim, havia um propósito especial para o filho de Lameque? Sim. Mas a expectativa desse pai estava correta? Não necessariamente. Tá? Então, há uma diferença entre a Bíblia falar, olha, esse Noé aqui é quem vai, de fato, resolver os problemas do mundo todo.
Outra coisa é a Bíblia registrando a expectativa de um pai sobre o seu filho, tá? Aí é uma coisa diferente. Ele vai falar que essa é Deus se pronunciando, não é o pai de Lameque, o pai de Noé, falando sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que com o passar do tempo existia essa expectativa, essa esperança muito viva de que o Senhor estava apontando para uma vitória contra a serpente, mas também para a nossa redenção, acabar com a maldição. E aí, muitos anos depois disso aqui, é quando Deus vai e chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão, e Deus, ele afirma, por meio de você e da sua descendência, serão abençoados todos os povos da terra. Quando a Bíblia fala serão abençoados, é abençoados no quê? É desfazer o estado de maldição que foi estabelecido lá na queda. Então a bênção que Deus promete a Abraão e ao mundo inteiro é a reversão de toda a maldição que veio desde os primeiros. E é a partir daí que a Bíblia vai focar especificamente na descendência de Abraão, pois eles levarão adiante a profecia, a promessa. E aí, muitos milhares de anos depois, quando Israel está num momento muito ruim de sua história, quando Israel já não é uma grande potência, não tem mais um rei seu sentado no trono, a dinastia de Davi, a família, as descendentes de Davi existem, mas não mais ocupando nenhum cargo importante. Não tem mais ninguém da família de Davi exercendo o governo. Israel, na Judeia, um lugar dividido, fragmentado, em várias autoridades, né? O Império Romano dominando aquilo, eles não tinham mais independência, não tinham autonomia, não era a terra mais rica, não era a terra mais próspera, não era nada comparado ao que foi alguns milhares de anos antes, né? Na Era de Ouro, quando Davi e Salomão foram reis. Israel era apenas um remanescente do que foi outrora. E justamente milhares e milhares de anos depois, numa terra que não era a terra mais desejada por todos, num povo que não era o povo mais poderoso, Deus envia um anjo para uma simples mulher, uma jovem, dizendo: o seu filho é aquilo que vocês tanto esperaram. Então, esse momento é muito importante, tá? É uma surpresa para ela, mas na verdade existe uma expectativa de que isso acontecesse. Ela foi a pessoa que foi agraciada com tal bênção, Maria. Nenhuma outra mulher iria desfrutar de um privilégio como esse. Mas toda essa história aponta para a fidelidade de Deus, certo? Que pode ter passado milhares de anos, gerações e gerações, aconteceu um monte de coisas, inclusive ruins. Mas, no entanto, Deus foi capaz de cumprir a sua promessa. Nós víamos também, né, acho que no próprio Evangelho de Lucas, fala de... eu esqueci o nome do homem, mas um homem que ficava no templo, era um homem muito temente a Deus. Você lembra o nome daquele homem que ficava no... Simeão, esse mesmo. Simeão era um homem muito temente a Deus. Já era bem idoso. E ele ansiava por aquela expectativa. Deus deu uma profecia particular àquele homem, que ele não morreria sem antes ver o descendente prometido. Até o dia em que ele se depara com o pequeno Jesus no templo, né, os pais ali, José e Maria, com o menino Jesus. Foi a realização da vida dele. E eu quero que você entenda, que eu estou contando essa história aqui, é para você perceber esse peso, essa carga de expectativa. Amém? De expectativa. A gente não pode perder esses elementos, porque eu sempre digo isso, nós já vivemos num país cristão, somos a maioria que já são cristãos evangélicos há décadas, essas histórias estão em cada canto por aí,
a gente pode se acostumar tanto com isso que a gente para de valorizar. Que elas param de mexer com a gente. Tá? E a gente para de estimar isso. A gente perde a noção do peso que esses eventos, que esses cumprimentos têm. Ou seja, milhares de anos depois, Deus foi fiel ao fazer isso. E como eu disse aqui de manhã, para a gente já ir nos preparando para a ceia, é interessante, porque a forma como Deus trabalha. A mulher, ela recebeu punição. Em meio a dores, você dará à luz. Ou seja, gerar filhos vai ser uma tarefa penosa. Eu sei que hoje em dia a medicina facilitou muita coisa, né? Facilitou muita coisa. Ainda assim não deixa de ser, pelo que eu percebi, né? Eu não sou mulher, nunca vou gestar, mas mesmo com tudo que tem hoje, ainda assim não é um período fácil da vida, né? E na verdade, mesmo depois que você tem filhos, criar filhos, cuidar deles, não é fácil. A vida não é fácil. A vida da mulher não é fácil. Não é fácil mesmo. E essas dores, esses problemas, passam então a acompanhar a realidade da mulher. Assim como também o homem passaria a ter que lidar com um acréscimo de coisas nocivas relacionadas ao trabalho, a tudo que viesse a ser feito. Ou seja, foi um temperinho amargo que Deus ele jogou ali sobre a nossa história, veio com a punição. Mas o incrível é que, apesar de dar à luz, gerar, é um processo que reflete queda, punição, algo penoso, trabalhoso, mas ao mesmo tempo é através de gerar que viria a salvação para o mundo, até que chegasse nesse descendente prometido, certo? A maternidade por si só ela é especial, ela é importante, porque cada vida que vem ao mundo importa. Mas tinha uma que viria, e esta nos sustentaria por toda a eternidade. Então, em termos de propósito, de função, Jesus Cristo, ele vem a sustentar eternamente tudo aquilo que o Senhor ama, né? Deus ama a todos. A bênção de Abraão é para alcançar todos. A mensagem do Evangelho é para vir, para ela ser anunciada a todos os povos, tribos, nações e línguas. Deus quer salvar o mundo. E essa salvação está sustentada numa pessoa. Essa uma pessoa teria que nascer. Ele não veio do céu de forma miraculosa, né? Aparecendo como Deus que descia ao Sinai, ou como anjos que se manifestavam até em forma, aparência humana na Escritura. Não. Ele realmente seria um de nós. Ele nasceria. Ele não só apareceria humano, ele seria um de nós em todos os detalhes. Ele se fez homem. Lembre-se, Deus se fez homem. O Verbo se fez carne. E lembre-se, ele não se fez carne temporariamente, tá? Jesus se fez homem para todo sempre. Ele continuará sendo homem para todo sempre. Ele não vai voltar a uma outra forma. Ele está cheio de glória e majestade, mas é um homem cheio de glória e majestade, né? Ele não vai voltar a uma forma que não é mais humana. Ele é o Filho de Deus, e o descendente de Abraão, o descendente de Davi também. Ou seja, apesar de gestação ser algo marcado por dor, mas também a expectativa da mulher se voltaria com esperança para esse processo, porque é por meio da geração que um dia o Senhor ia restaurar. Então, Deus faz isso desde o início. Apesar de coisas ruins, de coisas negativas, o
O Senhor fará a sua obra. E a Bíblia reflete muito nisso, em como não só apesar do sofrimento, mas às vezes por meio do sofrimento, Deus faz haver o triunfo no final. A história de Jesus é isso. Ele venceu não apenas apesar do sofrimento, ele venceu por meio do sofrimento. Deus fez haver o triunfo. E a história do povo de Israel é também isso. É uma história cheia de problemas, cheia de fracassos, de derrotas mesmo. A Bíblia é muito clara ao registrar a história desse povo. Ela não é linda em todos os pontos, ela, na maior parte das vezes, ela é negativa. A Bíblia constata que, na maior parte das vezes, ela era negativa. E por meio disso, o Senhor ainda fez uma obra extraordinária. No fim das contas, isso ecoa muito aquela fala de José aos seus irmãos. Todo mundo sabe da história de José, tudo que ele passou. E no final das contas, quando os seus irmãos passam a saber que José está vivo e administrando o Egito, ele fala algo mais ou menos assim: Deus é quem fez tudo isso, Deus permitiu tudo isso, Ele transformou esse mal em uma bênção. Aí você fala, por que Deus faz assim? É só Ele que sabe. Mas o ponto é que, mesmo no sofrimento, Deus está atuando, Deus está agindo. Isso aqui não é o mesmo que falar que todo mal é bom. Não, coisas más são más mesmo. Isso aqui não é uma maneira de justificar coisas terríveis que acontecem no mundo, nada disso. Mas é que, se nós pensarmos, por causa da queda, era só para ter coisas ruins. Mas até mesmo quando Deus se pronuncia dando sentença negativa, Deus ainda insere ali a mensagem de uma esperança, de um triunfo. Até quando Deus estava irado com Adão e Eva, essa ira não foi total. Deus se declara também apontando para uma redenção. Esse é o Deus que até na sua ira lembra da misericórdia. E Deus cumpre a sua vontade. Amém? Deus cumpre a sua palavra. E nós, pastor? E a nossa situação? Nossa vida também é marcada assim. Tem os seus altos e baixos. A igreja, no mundo, ela também não é perfeita. Ela tem muitos problemas, assim como a história do povo de Israel. Ela também passa por sofrimentos por amor a Cristo. Ela também está no meio desse confronto todo. A serpente também é nosso inimigo. A descendência da serpente também é inimigo de todos os filhos de Deus. Mas o ponto é, o Senhor, apesar de tudo isso, Ele irá cumprir a sua vontade. Hoje nós já vivemos com a certeza, aquele descendente esperado por milhares de anos, ele vem ao mundo. Sua obra está completa? Ainda não. Mas o ponto é, ele está aí já. O dragão não o venceu. Ele está, como diz em Apocalipse 12, ele foi arrebatado para o seu Pai e para o seu trono. E o diabo sabe que não tem mais como reverter a vitória de Cristo. Cristo já concluiu tudo? Não. Mas a Bíblia é muito clara. O triunfo de Cristo, seu reino, seu domínio eterno e total, é um destino irreversível. Certo? Não tem como mudar isso. É irreversível. Por isso que o crente já vive com uma esperança viva. É certeza de coisas que se esperam. Isso é fé, né? Segundo Hebreus 11. Então, viva com esperança. Viva com gratidão ao Senhor, que apesar dos problemas, Ele fará a sua obra, às vezes até mesmo por meio dos problemas. Ele trará bênção. A maior prova disso é a própria história de Jesus. Se você tem dúvida disso, é só você olhar para a Bíblia, porque essa é a história que a Bíblia está contando. O próprio Jesus é a prova
de que apesar de um monte de coisas darem errado, o Senhor ainda vai fazer a sua vontade e o seu plano se cumprir. Como Jó disse, os planos de Deus não podem ser frustrados. Tá? Então, nesse dia, nós lembramos da misericórdia, da fidelidade de Deus. Nós lembramos que Deus não se esquece do que diz. Pode passar milhares e milhares de anos, gerações e gerações. Pode muita coisa dar errado. Mas Ele vai salvar. Amém? Ele vai salvar. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Fiquem de pé. Vamos inclusive celebrar, né? Não só o nascimento, mas a morte e a ressurreição de Jesus. Também através da ceia. Tá? Fechem os seus olhos.